Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Fernando, eu trabalho na LM Engenharia. Nós representamos e trabalhamos também com duas empresas americanas, a Hitcom Composite Systems, a Abaris Training, e também temos a nossa empresa, a AeroInTech, que é uma fabricante de consumos para o processo bolsa de vácuo. Primeiro, agradecer também à SAMP, a própria Artsim, a Feiplar, que permitiu essa oportunidade para a gente apresentar nosso trabalho. Enfim, desde já, muito obrigado pelo convite. Nossa formação é na engenharia aeronáutica, então nós estamos aí participando pela primeira vez de um evento fora da aviação. Então, conversando com a Artsim, com a Simone, com o Rodrigo, veio a ideia de trazer para a feira algum diálogo, alguma inserção de um tema relacionado a materiais compostos e um processo muito utilizado na aviação, que é a fabricação e reparo com bolsa de vácuo. Enfim, é isso que a gente pretende apresentar resumidamente e muito rapidamente aí nas próximas 1h30, 2 horas. Nós estamos em Brasília, não estamos em São Paulo. Brasília foi uma opção pessoal, agora tornou-se agradável profissionalmente. E lá estabelecemos essa parceria entre essas três empresas. A Hitcom, ela fabrica esse equipamento, que é o Hot Bonder. O equipamento está aqui na mesa. É um controlador de corrente elétrica, atendendo uma demanda de temperatura, atendendo uma demanda de um perfil de cura solicitado pela resina. Também tem um equipamento bem popular, bem conhecido, que é um repair clave. Quando você precisa de um processo onde requeira uma temperatura mais elevada do que você consegue com uma manta térmica e onde você precisa também uma pressão superior à pressão atmosférica, a Hitcom oferece o repair clave como solução. Nossa AeroInTech é fabricante de insumos, dentre eles a bolsa de vácuo, o breather, o sealant tape e o flash tape. Muito bem. Lá em Brasília, nós oferecemos 3 módulos de treinamento. Oferecemos o primeiro treinamento, que é a fase 1, chamamos de fabricação e reparo de danos, bem concentrado em processo de fabricação. Temos uma fase 2, mais focado para o reparo, e temos a fase 3, onde nós temos um reparo com perda de material. É uma sequência didática. Nossos cursos são voltados para profissionais sem pré-conhecimento em materiais compostos. Começamos com conceitos básicos, fibras, resinas, tipos de resina, orientações. Vamos para a fabricação, fabricamos um laminado unidirecional, fabricamos um painel com fibra de vidro, fabricamos painéis sanduíches, um painel sanduíche espuma com fibra de vidro pré-impregnado. Fabricamos um painel colmeia, Nomex, com Kevlar pré-impregnado. Na segunda semana, nós começamos a danificar os painéis fabricados na primeira semana. E a partir daí, a gente apresenta as principais técnicas de reparo. Hoje realmente vai ser uma sequência bem resumida, até por uma questão didática também, é uma demonstração técnica, né? Não tem essa pretensão toda de ser um curso completo em fabricação e reparo de materiais compostos. Aqui uma foto das nossas instalações, estamos lá no aeroporto JK, no setor de hangares. E nossos programas, como nós somos da aviação, nosso mercado é o aeronáutico, nossos programas são reconhecidos pela FAA, que é a Autoridade Aeronáutica Americana. Para quem trabalha com aviação,
obrigatório que o profissional tenha algum tipo de qualificação, algum tipo de certificação reconhecida por uma autoridade aeronáutica. Por isso, a certificação FAA. Muito bem. Até para que eu possa fazer a demonstração, eu trouxe, enfim, aqui para a FEIPLAR, uma sequência rápida em PowerPoint, apresentando os conceitos necessários que a gente vai utilizar na demonstração prática. Então, antes de mais nada, me perdoem se já for do conhecimento de vocês, peço um pouquinho de paciência para que eu possa passar por essa sequência, né? Então, nós vamos fazer a fabricação de um laminado, no caso, um laminado unidirecional, pré-impregnado, carbono. E vamos tentar, se der tempo, fazer a simulação de um reparo de um painel laminado com material de núcleo. No caso, foi uma espuma que nós danificamos e vamos preencher a espuma com EpoCast. A ideia é construir a bolsa, apresentar materiais secundários a serem utilizados na bolsa. Nós podemos também fornecer aquecimento para a bolsa com máquina sopradora de calor. Você pode aquecer com forno e com hot bonder. Então, eu optei pelo hot bonder, lógico, pela portabilidade. Então, eu vou passar a programação e a utilização do hot bonder, que provê um processo de cura com calor controlado. Bom, esse pré-impregnado, ele é material composto. Material compósito é a combinação macro, a mistura de 2 ou mais materiais não solúveis, né? O contraponto com as ligas metálicas, que os metais já produzem ligas com propriedades mecânicas bem conhecidas, né? Desde a idade dos metais. Todos nós aqui nessa feira estamos interessados justamente nesses materiais que, em termos de idade, de humanidade, são relativamente novos, né? Muito bem. Então, nós temos no nosso pré-impregnado unidirecional 2 materiais trabalhando simultaneamente. A resina, que já está no material pré-impregnado, e a própria fibra de carbono. As fibras do nosso unidirecional, elas são responsáveis pelas cargas de tensão. As matrizes, elas estão preocupadas com compressões e cisalhamentos. Aqui no passado recente, nós temos aqui o uso do material composto em aeronaves, né? Aqui é um 777, então onde nós temos aqui em azul é carbono, em branco não dá para ver direito, em branco é vidro, algumas estruturas híbridas, né? E glare, que em aviação é uma mistura de um painel alumínio com uma resina impregnada com fibra de vidro, ou ao contrário. O interessante é que a gente já tem, para essa aeronave, a gente já conseguiu ter a caixa de torção central, onde a engenharia conseguiu superar, né? Hoje nós temos um 787 com 50% já da estrutura em material composto. Bom, está na moda também o UAV. Então, você tem já vários modelos de UAV atingindo 98%, 95% da estrutura fabricada em material composto, né? Carros de alto desempenho, Ferrari, Maserati, também, principalmente a caixa de torção, a caixa de sobrevivência dos carros de Fórmula 1 também em material composto. Enfim, antenas em fibra de carbono. Está aqui uma foto do deserto do Atacama. A Alma enviou alunos lá para Brasília para serem treinados conosco. Energia eólica, a gente percebe alguma presença aqui na FEIPLAR também, uma presença importante do mercado de energia eólica, também vastamente conhecido o assunto, né, no material composto, fabricação por infusão, 2 moldes em par, enfim. Então, nós temos o que nós chamamos de compósitos avançados. Quer dizer, compósito avançado, esse apelido, ele apareceu com o ingresso da fibra de carbono. Até então, a denominação conhecida, o jargão, era materiais compostos.
quando o carbono entrou no mercado, o mercado chamou de compósitos avançados, né? Então, novamente, rapidamente, porque é tema da nossa demonstração, principais precursores, a poliacrilonitrila, algumas fibras de celulose, alguns materiais tipo piche. A Zogipan é a matéria-prima mais utilizada, mais conhecida. Aplicações típicas, polêmicas, né? Esse é um corredor onde ele utiliza essa prótese, fabricada com material composto, permite a ele um acúmulo de energia, né? Atingindo até velocidades superiores àquelas velocidades de pessoas, vamos chamar, que não usam a prótese. Muito bem, então na aviação foi bom, foi excelente, material composto, compósitos avançados, fibras de carbono, porque alta razão, resistência, peso. Quer dizer, tem um material muito resistente, muito rígido, flexível, baixo peso. Então o ingresso na aviação vem principalmente daí. Alguns problemas que as propriedades resultantes são parâmetros de projeto. Então, assim, meio o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você precisa projetar a galinha, mas para projetar a galinha você tem que saber fazer o ovo. Material composto também no início, principalmente no início, passou muito por esse tipo de problema. Então, aqui uma comparação. Eu coloquei aqui o módulo de Young do aço e o módulo de Young da fibra de carbono. A gente percebe que o mesmo material mais leve, ele é bem mais leve, com menos massa, ele consegue ser bem mais resistente. De forma rápida, de forma muito resumida, né? Sem pretensão acadêmica. Então, os compósitos avançados permitem moldagem de formas complexas, baixa reflexão eletromagnética, leves e formatos lisos aerodinamicamente. Quer dizer, quando a gente utiliza a bolsa de vácuo, na verdade, em aviação, nós não temos nenhum processo recomendado por nenhum fabricante sem a bolsa de vácuo. A bolsa de vácuo na aviação é, assim, praticamente mandatória, né? Por isso, os formatos lisos aerodinamicamente. Tá? Técnicas de fabricação, laminação manual, com impregnação manual, da mesma maneira que nós temos nos mercados não aeronáuticos, e também temos laminação manual com tecido pré-impregnado, é o nosso caso hoje. E sempre a moldagem com bolsa de vácuo. Aqui a impregnação manual, onde você aplica resina já no tecido posicionado no seu molde, e um esquemático bem simplificado da fabricação de um pré-impregnado. Bom, os principais integrantes, fibras e resinas, novamente, fibra, principal elemento responsável pela transmissão do carregamento, e principais fibras, as mais conhecidas, vidro, carbono e Kevlar. Muito bem. Resinas, temos as termofixas e as termoplásticas. As termofixas na aviação são as mais utilizadas, né? E passam por um processo de cura, que é a modificação das propriedades físicas, uma evolução de suas propriedades, né? Fazendo com que a mesma torne-se sólida de forma irreversível. Então, aqui um exemplo de um ciclo de cura, um exemplo típico também encontrado nos manuais de reparo estruturais, né? Você tem uma rampa, normalmente uma pré-cura, uma temperatura de estabilização, uma segunda rampa, outra estabilização e um resfriamento controlado. Então, assim, diferentemente do mercado não aeronáutico, como que você consegue desenvolver esse perfil de aquecimento? Assim, esse perfil, ele não permite grandes variações, então você precisa dispor de uma fonte de calor que permita que o aquecimento aconteça exatamente dessa maneira. Além disso, você precisa documentar esse aquecimento também. Então, você precisa realizar o aquecimento, compactar, fabricar a bolsa e documentar esse aquecimento para que a parte que está sendo reparada no seu avião possa retornar a serviço. Então, esse tempo de cura é o tempo consumido para a resina curar. A resina cura com tempo e temperatura.
Muito bem. A principal resina é a termofixa, epóxi, mais usada novamente e muito comum na aviação. Bom, falando um pouquinho sobre os principais integrantes, fibra é o elemento responsável pela transmissão do carregamento e temos a fibra de vidro, carbono e aramida. Bom, os reforços, nós temos novamente um reforço unidirecional já pré-impregnado com resina, que nós chamamos de prepreg. Então, a nossa aula prática é fabricar um laminado unidirecional em fibra de carbono com 3 camadas. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, o nosso material, que é um pré-impregnado, unidirecional, em carbono. Eu acho que dá para perceber as orientações da fibra, né? Quem quiser chegar mais próximo, vai ter uma melhor visibilidade. Ah, está perfeito. Né? Então, as fibras estão na vertical. Né? As fibras estão nesse sentido vertical, que nós chamamos de o sentido de desenrolar do rolo. Nós chamamos de warp direction. Né? É um material, então, onde eu tenho fibra, ainda completamente maleável, onde eu tenho fibra e resina. Né? Deveria estar usando luva, então, um momentinho. Muito bem. Claro que a luva é um equipamento de segurança, né, para o operador, para o profissional, mas ela também evita que você contamine o seu pré-impregnado. Né? Você evita que passe a própria oleosidade natural da mão para o seu prepreg. Muito bem. Então, a ideia, se a gente conseguir sucesso, é fabricar essa placa. Ela está torcida por um motivo. Né? Ela está torcida porque o nosso laminado ele vai ser assimétrico, desbalanceado. Eu vou fabricar um laminado com 3 camadas, uma camada com orientação mais 45, 2 camadas com orientação menos 45. Então, como o carbono tem coeficiente de expansão térmica negativo, vai existir uma briga, um conflito entre as fibras. Esse conflito causa essa torção. O nosso ciclo de cura, ele vai levar em torno de 3 horas. Então, não vai dar tempo de terminar o ciclo de cura aqui, mas eu vou deixar o hot bonder funcionando lá no nosso stand B20. Então, depois, quem tiver curiosidade, pode passar para o stand para saber se a gente conseguiu esse resultado. Se o laminado for simétrico, ou seja, se existir um plano de simetria imaginário, esse seria o resultado. Seria uma placa completamente plana. Nesse caso, o laminado ele teve as orientações 0, 90, 90 e 0. 4 camadas. Para a feira, eu optei por 3 camadas para a gente ter um processo mais rápido. Muito bem. Então, o primeiro passo é produzir as camadas. Eu gosto de começar pelo corte.
Então é isso que a gente vai fazer agora. Eu preciso produzir desse unidirecional 3 camadas. Nós temos aqui um template para que todas tenham essa dimensão. 3 camadas com 3 orientações. Uma orientação mais 45 e 2 menos 45. Ou ao contrário, se fizesse uma menos e 2 mais, o resultado seria o mesmo. Bastaria inverter o sentido de observação do laminado, né? Muito bem. Então, primeiro eu posicionei meu template na minha matéria-prima, na minha matéria principal, que é o prepreg unidirecional. O template, ele está posicionado a mais 45. Essa marquinha cinza. Estou posicionando a mais 45. Quando eu inserir na minha placa de fabricação, eu terei fibras unidirecionais nesse sentido. Então, eu tenho uma camada a mais 45. Então, é um processo de produção onde eu preciso daqui obter 2 mais e 1 menos. Muito bem, aqui está sendo feito manualmente o que máquinas de corte sofisticadas fazem, mas é importante a gente conhecer o básico, não é? Eu marquei, eu tenho material suficiente para 4 camadas, então vamos para 4 camadas. Eu marquei 3 mais e 1 menos, né? Manualmente usando um template de 5x7.
Então, agora vamos para o processo de corte, que é o que aquela máquina lá no canto da feira faz de forma completamente automatizada. Um voluntário para me ajudar a cortar? Bora. Isso aí. Fazer a demonstração interativa também com o público. Perfeito, está acontecendo o corte, né, para que a gente possa fabricar esse nosso laminado, 4 camadas, unidirecional, assimétrico. Mais duro, né? Então, senhores, é o que nós pretendemos fazer. Temos aqui nosso relógio Warp, né? Nosso template 5x7, 4 camadas carbono unidirecional, sendo cortadas aqui pelo nosso ajudante, pelo Sérgio. Em Brasília, nós trabalhamos com até 10 grupos de 2 alunos. Então, nós variamos as orientações para tentar observar diferentes resultados. Nós vamos trabalhar com 3 mais e 1 menos, que pode ser o grupo 5, por exemplo. Como são 4 laminados, são 4 camadas, à medida que a orientação diferente, a orientação negativa, vai se afastando do midplane, que é um plano imaginário entre P2 e P3, maior o efeito de torção. É isso que a gente pretende observar e chamar a atenção para o quanto é importante para o aluno, na hora de reparar uma estrutura aeronáutica, a orientação da lâmina, que
que se ele instala, aplica a orientação de forma equivocada, essa estrutura vai ter uma resistência diferente da de projeto, uma resistência diferente daquela de reparo e pode até soltar da aeronave. Então o exercício basicamente tem esse objetivo. Muito bem, vamos fabricar a nossa bolsa de vácuo com um coil plate, que já está aqui em cima da mesa. Vamos aplicar um sólido, um film release sólido. Esse vermelhinho. Depois um peel ply, no caso eu vou usar poliéster peel ply. Um filme perforado em P3. P3 é um padrão de perfuração de filme. Existem várias perfurações no mercado. Vou trabalhar com os painéis e depois repetir a sequência. Trabalhar com P3, com outro peel ply, outro filme release sólido, um coil plate, onde eu vou posicionar os termopares. Por fim, uma manta respiradora, o breather, o pórtico de vácuo, a bomba e o blanket. O blanket vai entrar na área seca da bolsa de vácuo, para que a gente não tenha resina em contato com o blanket. Então, primeiro a gente faz uma simulação. Eu tenho aqui meu coil plate com um film release sólido, que é um Teflon aplicado diretamente sobre a placa. Depois eu vou usar um peel ply. Está aqui posicionado o peel ply. Por cima do peel ply, um filme perforado, um P3. Está aqui o P3. Com isso, eu tenho fluxo de voláteis na base do laminado e de forma vertical também. Depois do P3, eu vou entrar com o painel. Vamos imaginar que esse aqui seja o painel. Por cima do painel, outro P3. Depois do P3, outro peel ply. Mas Sérgio, já começa a interagir também. Aí, outro peel ply. Isso, garoto. Peel ply. Depois um film release sólido, que é o vermelho. Com isso eu estou fazendo com que a pequena quantidade de resina que tem nesse carbono direcional fique por debaixo do film release sólido. Depois do release sólido, vou aplicar um coil plate. Por algum motivo eu não trouxe uma placa de alumínio, essa aí não dá, ela é pequena, então eu vou usar um próprio laminado já fabricado em carbono, um coil plate. Muito bem. Por cima do coil plate um breather, só que eu vou improvisar, não quero que meu termopar fique em contato com o carbono, aí por cima desse carbono vou usar uma plaquinha de alumínio para que eu possa posicionar meus termopares. Muito bem. Por cima, então, dessa placa de alumínio, aqui eu vou posicionar os termopares. Eu vou entrar com o breather, que é o branco. Aí, Sérgio, aqui eu estou com uma mão só. Pode abrir. Assim tá bom. Vamos ver. Pergunta do Sérgio, abre mais ou assim tá bom? Falei, vamos ver, assim tá bom. Por quê? Porque esse breather, ele precisa... Aí, ele precisa ser maior do que meu blanket. Ele precisa ser maior que meu blanket para que eu tenha comunicação gasosa entre o meu laminado
e a minha tomada de vácuo. Eu não posso fazer com que o meu blanket estrangule e não permite fluxo de voláteis. Então o breeder foi de bom tamanho. Ah, tá. Pode botar para... Então esse é o projetinho da nossa bolsa de vácuo. Com isso aqui também, eu tenho, imaginariamente, o meu limite da bolsa. Então a gente vai aplicar flash tape, que é essa fita poliéster alta temperatura, e por cima do flash tape, o bambam. Então assim, eu tenho a bolsa projetada, estou pronto para montar meu laminado. Ajuda aqui do nosso amigo Sérgio. Então, o Sérgio está posicionando as camadas na sequência de projeto de reparo ou de projeto de fabricação. Nós temos 4 camadas, então nós temos 4 papéis de proteção. Importante é também que, no final da aplicação, que você conte quantos papéis de proteção você tem na mão, para que não sobre nenhum papel de proteção dentro do laminado. Se quiser trocar a luva, pode trocar. Mas isso não foi um monte de gente, não apareceu na Globo não, né? Tem um papel de proteção por baixo para evitar o contato do carbono com a placa molde, apesar dela estar coberta com teflon. Perfeito. Perfeito. Então vamos lá.
Se quiser. Sérgio, tá com a luva. Hans aplica. Então, Hans, agora já pode tirar o papel de proteção e aplicar o laminado aqui na nossa bolsa. Isso. Pode ser, tanto faz. Perfeito. Outro P3. A gente utiliza um flash tape, que nós chamamos de flash tape. Bota aqui, Sérgio, por favor. Só para fixar o P3 aqui também. É uma fita com um adesivo silicone alta temperatura. Na verdade, tudo que entra na bolsa precisa ser alta temperatura. Isso. Isso aí. Esse trabalho, em qualquer oficina de manutenção, ele realmente é o que vocês estão vendo, é um trabalho em equipe. Ele realmente requer pelo menos dois profissionais ou três para cada reparo, porque é um trabalho bem manual, né? Então, claro que falar e fazer é complicado. A mão no microfone, a outra fica impossibilitada. Isso, agora outro de Pupli. Está na sequência o Pupli e o sólido. Isso. Está perfeito. Ou seja, mesmo um pré-impregnado com uma quantidade de resina bem ótima, pode botar flash tape, a gente ainda precisa remover um pouco de resina, né? Depois de cura, o esperado é que o Pupli saia um pouco contaminado com a resina do pré-impregnado. Exato. Tá ótimo. Tá excelente. Então agora nós temos um sólido delimitando a área seca da bolsa de vácuo. Então, vou improvisar aqui com um cold plate de carbono. Flash tape, por favor. Tá ótimo. Tá indo rápido. Até que tá indo rápido. Bota uma zinha aí. Tá bom. Só para fixar. Flash tape também na placa. Tá excelente. Muito bom. E sempre checando, verificando. Vamos colocar o blanket, só para a gente ter uma ideia do perímetro da bolsa. Tá, beleza. Tem que deixar um pouquinho assim, com o branco aparecendo. Aí tá bom. Agora vem flash tape e bambam. Na cinza. Tá jóia, excelente. Vamos tirar o blanket, aplicar o Serum Tape, no Brasil conhecido como Bambam, no perímetro aqui determinado pelo flash tape.
Aqui não precisa cortar, faz a voltinha. Excelente. Depois, na hora que passar a bolsa, você vai tirar. Senão, se tirar agora, depois não pode. Vou usar 2 termopares só. Oi? 2 termopares. Momento de posicionar os termopares. Vamos trabalhar com 3 termopares. Já está mais do que suficiente para o tamanho da área que a gente quer aquecer. Daquela que você trouxe aqui. Tem aqui. Por cima, né? Exato. Os 3. Isso. Agora a gente coloca mais um breather por cima, o que permite a comunicação gasosa entre o fim da bolsa e a tomada de vácuo. Tá bom? Pode ser um pouco mais para cá. Ainda pode prender. E ainda preciso projetar a minha bolsa para espaço para 2 pórticos. Então, eu tenho 2 pórticos. Um pórtico é a geração de vácuo
e o outro pórtico vai ser a leitura do vácuo sendo gerado. O blanket está fixado no perímetro da bolsa, no bambam. A gente usa a dupla fixação para isolar o fio do termopar e o fio do blanket também. E sempre dentro da bolsa, usando o flash tape, para evitar que o seu laminado, que a sua bolsa, corra dentro da bolsa. Ah, sim, rever. Perfeito, estamos prontos para fechar a bolsa. Agora a gente remove o papel de proteção do bambam. Aí. Como é uma placa plana, né, eu não preciso fazer uma bolsa com orelhas. Se eu precisasse, é outra técnica onde você fabrica uma bolsa com excesso de filme para bolsa de vácuo dentro da bolsa, para que o filme possa se acomodar ao formato que está sendo curado. Muito bem, vamos fechar a bolsa. Só daqui tem uma os fios é que tem que apertar mais, né? Porque senão pode dar vazão, né? Depois eu faço o corte mesmo. Então, pórtico posicionado, bolsa fechada, a gente conecta a bomba. Por gentileza, Sérgio.
tivemos um probleminha com a bomba. Pode soltar isso daqui. Não, não. Você vai usar esse aqui que vai ligar, conectar na bomba. Esse aqui. Isso, desconectado aí. O calor também já... Então, a bomba está funcionando bem, bolsa feita, a gente já atingiu aqui perto de 25 polegadas de mercúrio. Em aviação, uma perda de 3 polegadas por mercúrio, 3 polegadas de mercúrio por minuto, a cada 2 minutos é aceitável. Claro que quanto melhor for o seu vácuo, quanto menos ingresso, quanto melhor a perda de vácuo, melhor é a compactação, melhores chances de aumentar a qualidade do reparo, né? A gente mantém a bomba funcionando. E agora a gente começa a se preocupar com o aquecimento. Então eu conecto o meu blanket dentro da bolsa na saída do hot bonder. E os termopares que já estão dentro da bolsa também em uma das 10 posições. Joia. Aqui nós escolhemos a posição 1, 2 e 3. Muito bem. Então eu estou com a minha bolsa pronta, meu laminado pronto para ser curado. Eu preciso aplicar 250 Fahrenheit durante 100 minutos. Essa informação, ela vem na especificação do seu laminado, vem na especificação do seu prepreg, vem no reparo, no manual de reparo do fabricante. Então, nós vamos usar esse parâmetro, 250 Fahrenheit por minuto, e eu posso subir até 250 a uma razão de 8, 10 Fahrenheit por minuto. É isso que nós vamos fazer. Então, o bonder está pronto, tem uma entrada de corrente, no caso a tensão aqui é 220 volts, e um fornecimento máximo de
30 amperes. Além disso, eu posso ter também um requisito mínimo de vácuo. Então, o bonder ele também tem um leitor de vácuo, né? E a gente vai conectar esse leitor de vácuo na outra tomada. Só um xizinho, né? Bem pequenininho, pode fazer. Muito bem. Bom, aqui na tela do bonder, eu tenho a leitura dos termopares. Claro que lendo temperatura ambiente. Não sei se está dando para pegar na câmera. Eu tenho o termopar 1, 2 e 3, todos os três em torno de 77, 78 Fahrenheit. Né? Então, vou começar a minha programação. Então, ele dá a opção da zona. Eu tenho um equipamento de uma única zona. E pergunta para mim, qual é o programa? O programa que a gente vai utilizar é o programa 1. Vou trocar o programa, sim. E ele começa a te perguntar os parâmetros. A primeira rampa, você vai fazer com que elevação? Quantos graus Fahrenheit por minuto você precisa? Aqui no caso, a gente vai trabalhar com 8. Então, eu entro com 8 Fahrenheit por minuto. Até 150 Fahrenheit, e ali eu fico por 150 minutos. Não vou trabalhar com uma rampa 2, é uma cura de um único patamar, então eu deixo ela em 0. Também não vou trabalhar com um tempo 2, mantenho em 0. E se você precisar de um aquecimento controlado, também tem essa opção. Vamos trabalhar então com 10 Fahrenheit por minuto de perda de temperatura. Até 85 Fahrenheit. Você pode inserir um alarme de vácuo. No caso, eu vou deixar em 10 polegadas. E limites de temperatura máximas e mínimas entre os seus termopares. Nós vamos trabalhar, como é uma demonstração, com 20. Então aparece aqui a sua rampa de cura, seu perfil de cura. O programa pergunta, vamos começar o programa? Sim, eu dou o Enter. Eu tenho o blanket conectado na saída do hot bonder e o termopar conectado na bolsa, dentro da bolsa. Então o que ele está fazendo? Ele está lendo a temperatura simultaneamente ao envio de mais ou menos corrente elétrica para o blanket. Quer dizer, é um circuito fechado,
E esse controlador tem essa finalidade, ele tem essa responsabilidade. Ou seja, fazer agora aqui o seu ciclo de cura real, aquele que realmente está acontecendo, começa a aparecer uma linha amarela, que o seu ciclo de cura real fique em cima da linha verde, que é a linha de programação. Muito bem. Então, ao final do ciclo de cura, o seu laminado, o seu reparo está pronto. Né? Então, essa é a vantagem da máquina, pois ela permite um fornecimento de temperatura completamente controlado. Nós temos aqui a máquina lendo um vácuo de 24 polegadas, quer dizer, um vácuo bom para São Paulo, considerando que a quantidade máxima de vácuo que você consegue obter é a função da altura, né, do local onde você está fazendo sua bolsa. Então, 24 para São Paulo é um número bom. A máquina indica que nós estamos aquecendo a 8 Fahrenheit por minuto. Precisaríamos estar a 90 e temos uma temperatura de 87. A máquina está lendo a média dos termopares, a média de temperatura desses 3 termopares posicionados em cima do cold plate. Bem, senhores, basicamente era essa a nossa apresentação técnica. Queria abrir para algum tipo de pergunta, algum tipo de colocação, algum tipo de dúvida. E não dá para ficar curando 2 horas aqui, realmente a gente precisa de 2 horas. Agora eu vou transportar toda essa estrutura lá para o nosso estande e terminar a cura no estande. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento? Assim sendo, mais uma vez, muito obrigado. Temos uma pergunta. Quando a superfície é externa, como é que vai dar o acabamento? Quando a superfície é externa, como é que vai dar o acabamento do material, do laminado? Essa máquina, ela não está preocupada em acabamento. Depois de curado, depois do reparo realizado, você ainda precisa do acabamento. Então, dentro da bolsa, por exemplo, se você usar poliéster peel ply, como última camada sangradora em contato com a peça que está sendo reparada, o próprio poliéster já vai ajudar no acabamento da superfície sendo reparada. Mas você ainda precisa, uma vez terminado o ciclo de cura, você pode precisar de um leve lixamento e pintura. Quer dizer, esses passos ainda não estão sendo substituídos pela máquina. Muito obrigado, então, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês.